Vocês querem um exemplo? João capítulo 1, versículo 21. Abram lá. A primeira pessoa que encontrar, por favor, levante-se e leia. João capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ver. Quem encontrou? Leia. Ao que lhe perguntaram, pois que, és tu Elias? Respondeu ele, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Amém. A quem eles estavam arguindo? João, o Batista, que era 6 meses apenas mais velho do que o Senhor Jesus. És tu Elias? Que ele disse? És tu profeta? Sim ou não? Não. Mas quando perguntaram para Jesus acerca de João Batista, e eis aí o argumento usado pelos espíritas. Porque eles dizem que João Batista é o quê? Ou que Jesus é o quê? Ou melhor, que João mesmo, João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista, segundo os espíritas, é a reencarnação de Elias. Então você vai usar esse argumento dizendo, olha, João Batista não pode ser a reencarnação de Elias, porque quando perguntaram para ele se ele era Elias, ele disse? Não. Mas perguntaram para ele também, tu és profeta? Ele disse? Não. Mas quando perguntaram para Jesus, Senhor, quem é ele? O que ele disse? Eu não digo que ele é profeta, mas ele é mais do que profeta. Porque dos nascidos de mulher, até hoje não apareceu ninguém maior do que João Batista. Aí o Espírito te derruba. Ele te derruba. Porque João disse que era profeta. E o que Jesus disse? Era ou não? E aí? Como é que você se sai dessa? Sabe o que eles vão dizer? Sabe por que ele disse que não era Elias? Porque ele era uma pessoa humilde. Ele disse, é bom que ele cresça e que eu diminua. Por causa da sua humildade, ele negou que ele era Elias. Porque ele também nega que era profeta. Só que Jesus diz que ele era mais do que profeta. Quem está falando a verdade? Jesus ou João Batista? Os dois, gente. Aí está o problema do original. Porque lá no original tem um objeto, tem um artigo. A pergunta não é se era profeta. Quem traduziu essa Bíblia que o irmão acabou de apresentar, ele cometeu um erro na tradução. Porque lá a pergunta é, és tu o profeta? E não está perguntando se ele era profeta, mas se ele era o profeta. Olha a diferença. O homem chegou aí. Quando nós nos expressamos dessa forma, nós estamos referindo a quem? A alguém que todos conhecem. O homem chegou aí, ó. Ou seja, o chefe está por aí. Mas se nós dissermos assim, olha, chegou um homem, que homem é esse? Artigo indefinido, meu amigo, ninguém sabe quem é. Você está entendendo? Então veja, esse simples artigo no grego faz toda uma diferença num contexto para você combater uma heresia. Aí está a importância. És tu o profeta. Quando ele diz o profeta, ele particulariza a pessoa. A quem ele nos reporta? Aí nós temos que voltar e recorrer, aquilo que o pastor César sempre me contesta, recorrer às páginas veterotestamentárias. Ou seja, voltar ao Antigo Testamento para a profecia do grande profeta do Antigo Testamento chamado Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18. Leiam lá e vocês verão. Amém? Bem rapidinho, só estou mostrando para vocês o quanto é importante isso. 18, deixa eu ver aqui o versículo para nós sermos mais objetivos. Acho que é 18:15, se eu não me engano. Por favor, quem encontrou, leia, deixa eu ver aqui. Versículo 15 apenas. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, e teus irmãos como eu. A ele ouvireis. É a esse profeta que eles estão se referindo. Sabe quem é esse profeta? Esse profeta era o profeta esperado pelo povo de Israel. Tratava-se do Messias. Tratava-se do Cristo, o profeta que haveria de vir. És tu o profeta? Tanto é verdade que se vocês voltarem lá no Evangelho de João, o contexto vai afirmar justamente isso que nós estamos dizendo. Versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho de João. Leia lá. Mesmo esta Bíblia que cometeu um erro, lá ela conserta.
para fechar o contexto. Capítulo 1, versículo 25. Quem encontrou, por favor? João 1, 25. Bem rápido. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Não, peraí, enfatize isso, por favor. Por que batizas? Aquela voz que você tem quando você vai lá no rádio, vai lá. Bem possante, impostada. Enfatize o artigo, por favor. E o sujeito. Vamos lá. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Nem o profeta. Vocês estão me entendendo? Ele poderia dizer que era o profeta? Se ele dissesse que era, ele estava se constituindo no quê? Não, o outro falou, quem que é? Falso profeta. E ao mesmo tempo, se intitulando ser o Messias, que vocês acabaram de dizer. Por isso, não. Quem sou eu? Você é o Cristo? É o Messias? Não. És Elias? Não. És o profeta? Também não. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que é uma voz? A voz é um eco, um som. Pum, sumiu, está no espaço. Sou nada. Ele, como diz o pessoal, ele é o... Não vou usar essa expressão porque tem um livro aí que diz que Jesus é o cara. Pelo amor de Deus. Tem um livro que lançaram aí. Ele é o homem, ele é o Messias. Eu não. Vocês prestaram atenção? Só que o espírita ignora isso. Um simples artigo faz toda uma diferença dentro de um contexto. Então a pergunta não era se ele era profeta, mas se ele era... E quem era o profeta? Jesus, o Messias, o Cristo, a resplandecente estrela da manhã. E isso João realmente, apesar de ser cheio do Espírito Santo, seu nome ter sido dado por Deus, ele jamais poderia arrogar para si, está entendendo? Esse nome. Vocês estão percebendo a importância disso?